Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, verso de número 12, diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome de Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Amados, nos primeiros 6 capítulos do profeta Samuel, do primeiro livro de Samuel, nós vemos um cenário mudar em Israel. Os primeiros 5 livros da Bíblia, nós temos ali o período de formação do povo, a peregrinação de Abraão, Isaac, Jacó, a formação das 12 tribos, a conquista de Canaã por meio de Josué. O período de Juízes, período muito conturbado, aonde cada um fazia o que queria, porque não tinha liderança, não ouviam a voz de Deus, cada um agia ao seu bel prazer. Chega Ruth e logo depois Samuel, aonde se inicia a monarquia em Israel. E ali é interessante que antes de vir Saul, quem direcionava o povo era o sumo sacerdote. E ele ia direcionando. Só que chegou um sumo sacerdote, cujo nome era Eli, que ele não educava bem sua família. Ele não olhava bem para sua casa. Ele não cuidava bem dos seus. E os seus filhos pintavam e bordavam. Qual era o nome deles? Hofni e Finéias. Eles seguiam fazendo besteira em cima de besteira. Coisas erradas. E o Senhor não se agradou disso. Aonde Eli foi perdendo a chama da presença de Deus. Aonde Eli já não era mais visitado pelo Senhor, muito provavelmente. E o Senhor começa a visitar uma criança. Aonde essa criança nasceu por meio de um milagre, de uma forma sobrenatural, porque Ana, sua mãe, não podia conceber. E nasce Samuel. Samuel vem, aonde a lâmpada do Senhor, no capítulo 3, vai falar, ainda estava acesa. Mas a palavra do Senhor não era mais frequente, ela era rara. A revelação, a manifestação de Deus, ela era rara. Ele se apresenta para uma criança e chama a criança Samuel. O sumo sacerdote me chamou. Não, não era. Samuel, Samuel. Aí o sumo sacerdote discerne, o Eli. Olha, a próxima vez que ele te chamar, você fala, eis-me aqui. Então, o Senhor passa a tratar por meio de Samuel. Só que veio consequências por conta da negligência de Eli. Hofni e Finéias, traiçoeiros, ladrões, corruptos. Eles trouxeram consequências terríveis para a nação de Israel. Dentro dessas consequências, o povo perde uma batalha contra os filisteus, à época, os seus piores e maiores inimigos. Eles perdem a batalha, eles morrem. Eli recebe a notícia do arauto. Ele fica tão impactado que ele cai do terraço e quebra o pescoço. E a arca da aliança é tomada pelos filisteus. Obrigado. Ela é tomada por eles. E eles, isso é o capítulo 4 e o capítulo 5, levam a arca,
Só que a arca tem uma representatividade. A arca foi estabelecida por Deus. A arca trazia a ideia da presença de Deus. E ninguém que se levanta contra ele, irmãos, fica de pé. Ninguém pode resistir a ele. Eles tomaram a arca, botaram lá onde tinham vários deuses. Eles acordaram pela manhã, e o que tinha lá? Todos os deuses, encurvados. Todos os deuses não, né? Todas aquelas estátuas, todos aqueles ídolos curvados. Ué, o que aconteceu aqui? Ué, mas o que houve? Não, vamos ajeitar. Chegou o dia seguinte, mesma coisa. Meu Deus. Ninguém fez aquilo. Nenhum filisteu fez aquilo. Aquilo foi para mostrar, Deus mostrar a sua grandeza, a sua soberania, que você pode ter um povo, ele pode ter um povo que foi negligente e o povo perdeu a guerra, mas ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor. Israel pode ter perdido força por conta da negligência do seu líder, mas Deus não perde a sua força, Deus não perde o seu lugar, Deus não perde o seu trono. O salmista vai dizer, ele tem o seu trono estabelecido nos céus, e o seu reino domina sobre todos. Não é só sobre Israel, não é só sobre os judeus, não é só sobre a igreja, é sobre todos. Ele faz o que ele quer. O profeta Daniel vai dizer que ele estabelece reis, e ele remove reis. Ele não precisa de autorização para agir. Ele não precisa de permissão. Ele chega para Elias, depois que Elias está lá meio depressivo na caverna, e fala, Elias, volta pelo teu caminho. Unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em teu lugar. Calma aí. Elias, o tisbita, um dos moradores da terra de Gileade, era israelita. A jurisdição dele, digamos assim, era sobre Israel. Era para profetizar sobre Israel. É o que acontece? Ele profetiza lá. Mas é só lá? Não. Ele recebe uma ordem para ir ungir, que não é ele que unge, é Eliseu, Azael, rei sobre a Síria, irmãos. Porque ninguém frustra os planos de Deus. Ele vira para Nabucodonosor e fala, Nabucodonosor, o meu servo. E não é servo do Senhor, aquele homem que está ali servindo a Deus, adorando. Não, olha só, Nabucodonosor, você vai fazer o que eu quero, porque tu é meu servo. Sou eu que mando. Ciro, olha só, não é Ciro Gomes, não. É o Ciro, um rei lá profetizado em Isaías. Ele é o meu ungido, porque ele vai fazer o que eu quero. Ele domina. Ele governa. De tal forma que os filisteus começaram a ficar desesperados. O que é isso que está acontecendo? Só que eles estavam com a arca ali. Aí o Senhor manda úlcera para eles. Manda as famigeradas hemorroidas. E eles ficam desesperados. Eles começam a lembrar, sabe do quê? Esse é o povo. Aleluia. Que Deus libertou lá do Egito. Ele resgatou esse povo lá da escravidão do Egito com mão forte. Porque ninguém frustra os planos de Deus. Esse é o Deus dos escravos que hoje são livres. A gente não pode ir contra eles, não. A gente pode ter vencido eles, os humanos, mas o Deus deles não dá, não. O que a gente vai fazer? Eles começam a consultar os seus religiosos. Eles falam assim, vamos fazer um teste. Pega 2 vacas, mas 2 vacas puras. Coloca a arca em cima e deixa ela ir.
Porque se for para a gente se livrar, ela vai e vai seguir o caminho e vai chegar no seu destino. E ela chega. Ela chega em Kiriat Jearim. Isso é 1 Samuel 6. Quando ela chega lá, os israelitas veem aquilo e eles ficam em êxtase. Chegou a arca. Que maravilha. Amados, queridos. Eles se alegraram, mas eles não tiveram a disposição correta. Eles não souberam discernir o tempo e o momento. Israel tinha acabado de perder uma batalha. Vacas, não teve nenhum ser humano, está no texto, não teve nenhum ser humano que conduziu as vacas. No Ribeirão, se a gente pegar... Se você me soltar ali em São João de Meriti, eu não vou seguir o caminho certo? Aquelas vacas estavam mais inteligentes do que eu. As vacas seguiram o caminho certo. Eles receberam, irmã Alessandra, a arca. Eles estavam contemplando a presença de Deus na frente deles. Só que eles esqueceram da palavra do Senhor, de Números 4, 20. Eles não podiam tocar nem abrir a arca. Era lei. O que eles fazem? Abrem a arca para olhar o que tem dentro. Sabe o que acontece? O Senhor mata 50.070 homens deles. Com Deus não se brinca. A gente pode estar em êxtase. A gente pode estar em grande alegria. Mas nós temos que ser obedientes e observar a palavra de Deus e cumprir conforme nela está escrito. A gente precisa discernir o que a gente está fazendo. É um culto, é um culto. É uma reunião de oração, é uma reunião de oração, é um momento solene. Você tem noção que quando se reúne dois crentes para invocar o nome do Senhor, ele começa a se manifestar de uma forma diferente. No teu dia a dia, no teu trabalho, quando você está fazendo comida, está almoçando, está trabalhando, está fazendo o que for, está estudando, Deus está ali contigo, Ele está contigo. Ele está ao teu lado. Mas quando o crente se reúne, irmão, e começa a orar, Senhor, nós invocamos o teu nome, pode ter certeza que a presença naquele ambiente ali é santa, que aquele ambiente é santificado, que aquele ambiente tem o poder de Deus, aquele ambiente tem a graça de Deus, aquele ambiente tem a possibilidade de acontecer milagres poderosíssimos. Por isso é necessário a reverência. Volta e meia circula na internet alguns vídeos de noivos que estão casando, né, no cartório. Aí o juiz vai e pergunta: você aceita fulano como seu legítimo esposo? Aí vai brincar, não, e dá uma risada. Fecha o livro, fala: você não pode fazer brincadeira aqui. É aquela velha história que a gente fala. Diante de um juiz, diante de um tribunal tem que ter seriedade. Numa reunião de negócios a gente tem que ter seriedade. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, é seriedade. Irmãos, na igreja, na oração, no culto, no ensino, na mensagem, é seriedade. É o coração voltado para Ele, não é fazer de qualquer jeito. Não é fazer como a gente quer, não é a gente ser guiado pela nossa emoção, não. É observar como a palavra de Deus quer que a gente faça. Só que aí o povo, os filisteus, possivelmente, eles, opa, a gente mandou a arca. Mandou a arca. As vacas levaram a arca. Só que parece que um pessoal lá morreu. Conjecturando, né? O pensamento. Parece que um pessoal lá morreu. Sabe o que a gente tem que fazer? Sabe, Ana? Vamos lá. Estão fracos. Estão desanimados. 50.000 homens morreram. Vamos lá.
Aí entra o início do capítulo 7. Vamos contra eles. E eles vão. Só que o povo começa a clamar, e vem Samuel. Oferece um sacrifício, um senhor sacrifício a Deus. E ele não cessa de clamar. Está lá pelo versículo 7, 8. Ele não cessa de clamar, ele clama. Ele clama. Ele clama. Ele clama. Ele clama, Senhor, esse povo não merece. Nós não merecemos. O Senhor tem sido conosco, mas a gente não merece, mas eu clamo a tua intervenção. Irmão, você tem noção do poder de um clamor? Existe uma história que a rainha, se eu não me engano, da Escócia ou da Inglaterra, não temia nada. Nada. Ela só temia uma coisa: as orações de John Knox. Ela temia a oração de um homem. Teve um homem que desafiou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Astarote, que foi Elias. 850 profetas no total. Ele desafiou um reino, Acabe e sua mulher Jezabel. Você sabe o que ele fez? Ele não fez dança da chuva, não. Ele não fez nada mirabolante, não. Ele chegou no altar. Ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Ele levantou os olhos ao Senhor e começou a clamar. O povo é liberto do Egito depois do quê? O Senhor chama Moisés e fala para Moisés: o clamor do meu povo chegou também até mim. É a oração, é o clamor. E Samuel ora, até que o Senhor envia uma tempestade, raios e relâmpagos, e livra mais uma vez aquele povo que não merecia, aquele povo que estava abatido. Mesmo assim, o povo clama, o povo ora, e nós chegamos no nosso texto. Samuel pega uma pedra, depois de ver aquele livramento. E aquela pedra tem uma representatividade muito grande. No Novo Testamento, em Mateus 16, 18, vai estar escrito assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra é o nosso sustento, é sobre ela que nós estamos, ela é o nosso fundamento, ela é Jesus. A pedra, ela foi rejeitada pelos seus próprios edificadores. Atos capítulo 4, verso 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus, aleluia, ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O seu nome é Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 6, por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em cima a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Amados, a pedra, a revelação da pedra, a pedra que Samuel pega, traz essa representatividade.
Essa é a pedra sobre a qual é o fundamento do povo de Deus, é o fundamento da igreja. Ele pega essa pedra que foi edificada por profecias, pela lei, pelos profetas, mas esse povo, os judeus, rejeitaram. Não tem problema, eles rejeitaram. Eu e você a recebemos. Ela é a pedra eleita e preciosa. Para eles é escândalo, para eles é motivo de reprovação, mas para nós é poder de Deus. Essa pedra é a nossa salvação. Ele pega a pedra e o texto faz questão de dizer que ele está entre duas cidades, e uma delas é Mispa, no hebraico Mitzpah, que significa torre de vigia. Samuel, intencionalmente ou não, eu não sei, ele está diante dessa cidade, porque nós temos que estar em constante vigilância. Olha o que aconteceu com eles nos 6 primeiros capítulos. Olha o que eles sofreram nos 6 primeiros capítulos. Olha toda a tensão. Se Hofni e Finéias estivessem vigiados, seria diferente. Se o povo de Kiriat Jearim, cujo povo morreram mais de 50 mil homens, se eles tivessem vigiado, observado a lei com atenção, sem negligenciar, não teriam morrido mais de 50 mil homens. Tudo porque não vigiaram. 70, 80, 90%, talvez até 100% dos problemas que estão na tua casa, na tua parentela, que estão no teu trabalho, podem ser evitados se tu estiver diante da torre de vigia. A torre de vigia era onde ficava um militar, um soldado. Era a primeira estratégia de defesa de uma fortaleza, de uma cidade. Eles ficavam olhando para ver se chegariam algum inimigo, para poder avisar, para que eles se armassem, se levantassem para defender o seu povo e as suas famílias. Vigia, é por isso que Jesus fala: vigiai e orai, vigiai e orai. Não é apenas o clamor, não é apenas a súplica, é a vigia, é estar em atenção para as artimanhas do inimigo. Ele vai tentar te destruir, ele vai tentar te afastar de Deus. Como nós cantamos, o objetivo dele é nos levar para longe da presença de Deus, e a gente não vai percebendo, porque diferente de você, diferente de mim, Satanás é paciente, Satanás é calmo, ele vai aos pouquinhos. Não pensa que ele começa a investir hoje querendo que tu se afaste hoje. Ele começa a investir hoje para tu se afastar daqui 5, 10, 15, 20 anos. E quando o crente não vigia, quando o cristão não vigia, quando ele não se coloca diante da torre de vigia, ele vai fraquejar. Não fraqueje. Vigia. Vigia e clama. Porque mesmo diante disso tudo, meu Deus, eu e você sendo negligente, mesmo ele sendo negligente, Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor. Ebenezer é a pedra de ajuda. Jesus é a nossa pedra. Até aqui, são 2 ensinamentos só nessa frase, só nessa expressão. Chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. Estamos aqui em junho de 25, porque Ele nos ajudou, porque Ele nos estendeu a mão. Mesmo diante de crise econômica, até aqui Ele nos ajudou, amém? Mesmo diante de uma pandemia, até aqui Ele nos ajudou, amém?
mesmo diante de um socialismo, um comunismo tomando conta da América, até que Ele nos ajudou, amém? Mesmo com tantas investidas do maligno, até que Ele nos ajudou. A gente só está de pé porque até aqui Ele nos ajudou. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tomo pela tua mão, a tua mão direita, e eu te digo, não temas, porque eu sou contigo. Porque até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Não chegaremos aonde chegamos e não vamos chegar aonde chegaremos se não for o Senhor. Por isso, possivelmente Samuel, ele tinha a lei na sua cabeça. Ele tinha a Torá como um pano de fundo. Ele deve ter lembrado de Moisés orando e falando: Senhor, se tu não fores conosco, nós não iremos, nós não avançaremos, nós não vamos adiante, porque só conseguimos ir porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você está casado ainda? Até aqui te ajudou o Senhor. Você tem os teus filhos, tem o teu emprego, tem o teu trabalho, até aqui te ajudou o Senhor. Só que não é só esse ensinamento. Essa frase também tem outro sentido. O até aqui quer dizer que até esse momento Ele tem nos sustentado, tem nos ajudado. Mas o até aqui, ele pode representar um outro sentido. Sabe quando você tem o seu emprego, tem a sua vida, aí você está no centro da cidade. Vamos supor que eu estou no centro da cidade. Aí eu encontro o irmão Everaldo lá. Ô, irmão Everaldo, aqui na Uruguaiana, abraço. Conversa meia hora, né? Que tem que ter, né? E vamos embora. Na semana seguinte, eu estou em São João de Meriti. Encontrei o irmão Everaldo novamente. Na outra semana, eu estou em Macaé. E com quem que eu trombo na rua? Irmão Everaldo. Eu vou virar para ele e falar: até aqui eu te encontrei. Não é uma questão de tempo, é uma questão de circunstância. Nossa, mesmo aqui eu te encontrei. Samuel possivelmente também quis dizer o seguinte: esse teu povo se desviou lá atrás com Eli. Esse teu povo, meu Senhor, nós, o teu povo, negligenciamos, perdemos a arca, mas o Senhor trouxe de volta. E ao invés de temermos o teu nome, e ao invés de nos rendermos ao teu nome, botamos a mão na arca, olhamos dentro da arca, negligenciamos o teu ensinamento e a tua ordem. 50.000 homens morreram, mas os filisteus vieram contra nós, tentaram contra nós de novo, Senhor, tentaram nos destruir de novo, Senhor, mas nós clamamos na torre de vigia e o Senhor interviu. E o Senhor nem nos usou, o Senhor interviu direto. Mesmo em toda essa circunstância, mesmo estando todo errado, mesmo não merecendo, mesmo aqui, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, você entende que você e eu não merecemos a ajuda de Deus? Você e eu não somos dignos da intervenção do Senhor na nossa vida, mas mesmo aqui, mesmo assim nos ajudou o Senhor. Tudo que acontece a gente questiona, a gente murmura, a gente reclama: por que eu? Por que comigo? Por que na minha família? Por que acontece assim, assim, assado? Queridos, nós merecemos, e quando eu digo nós, eu falo a humanidade. A criatura merece o pior. Merecemos o
pior, mas a graça de Deus não permite que o pior nos aconteça. Mesmo diante de um caos que a gente causa, que nós somos negligentes, Ele tem nos ajudado. Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor. Você tomou um café hoje, irmão? Você almoçou? Ebenezer. Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor. Você tem um teto. Ebenezer. Você tem uma igreja para congregar. Ebenezer. Você tem uma família, Ebenezer. Você tem uma Bíblia para ler, Ebenezer. Você foi salvo, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele está conosco. Derrotados pelos filisteus por conta da negligência do sumo sacerdote Eli, mesmo assim Deus envia o seu juízo contra os filisteus. A arca retorna, mas eles são completamente displicentes e olham dentro da arca, coisa proibida, Números 4:20. E morrem 50.070 israelitas. Os filisteus se levantam mais uma vez contra eles. E o que acontece? Isso mesmo, o povo clama. Samuel sacrifica um cordeiro e não cessa de clamar. Dessa forma, o próprio Deus intervém. Qual a diferença para nós? Pecamos, erramos, nos rebelamos e nos arrependemos. E de novo isso acontece. E de novo. E de novo. E o que Deus faz? Mantém um auxílio. Mantém a ajuda. Por isso, nós bradamos Ebenezer. Até aqui. E mesmo aqui, nos ajudou o Senhor. Amém, irmão? Ele tem te ajudado. Ele tem estado contigo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou, que fez os céus e a terra. O nosso guarda não dorme. Habitamos no esconderijo do Altíssimo. O sol nasce para todos, mas a sombra do Onipotente é para aqueles que podem clamar Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor.